abençoados com todas as bênçãos. Um ótimo dia a todos. Hoje é domingo, 19 de julho de 2023. Exatamente 10 horas e 1 minuto. Estamos aqui começando mais uma transmissão da palavra do nosso Pai. Meu nome, Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil. É isso? Porque falamos para todo mundo, falamos para a África, falamos para a Europa. Ontem mesmo estava falando com os abençoados lá de Portugal. Receba o nosso carinho, o nosso amor. Falamos a respeito do Evangelho da incircuncisão. Esse é o nosso assunto. Se você não nos conhece, está nos vendo pela primeira vez, está nos visitando, o nosso assunto aqui é o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. E o tema de hoje é ensinando o que não convém. A Bíblia fala de alguns abençoados que ensinavam e estão ainda ensinando coisas que não convêm ao Filho de Deus. E a respeito dessas coisas que o Evangelho faz menção e que nós vamos estar aqui falando. Participem comigo, por favor, para que a palavra corra e seja glorificada. Um abraço ao meu irmão Dino Sani, um abraço ao meu irmão Martin, um abraço para ti, para a sua família, e recebo que tudo está bem aí na sua casa, na sua vida. Recebo Deus mesmo cuidando de nós, tá bom? Compartilhe a mensagem, por favor. Recebo que a palavra corra e seja glorificada. Olha, temos aí um canal no YouTube e peço a você que, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para que a palavra corra e seja glorificada. O nome do canal é Abençoado com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo. Meu irmão Márcio, muito obrigado. Olha, um abraço para ti. Também a você que está nos assistindo aí pela gravação. Essa tecnologia que nós temos hoje aí nos permite aí falar agora e ser visto e ouvido anos e anos depois. Quando nós começamos a falar do Evangelho da Graça, era através de uma fita cassete. Talvez você nem conheça, nem tenha ouvido falar desse processo. Fita cassete de 60 minutos, nós estamos falando, a fita estava gravando, e de repente acontecia de embolar tudo, mas graças a Deus a tecnologia chegou e nós estamos aqui ao vivo para todo mundo. E declaro os olhos do seu entendimento iluminado para que você possa entender o que está escrito no Evangelho. E não me entender, porque o que eu tenho para falar de mim mesmo não convenceu nem a mim mesmo, quanto mais a você, não é isso? Mas o Espírito de Deus, o Evangelho da Graça, que nos convence, que nos explica, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Corinto, em Cristo, que é explicado, em Cristo que o véu é tirado e que nós entendemos. Aqui não cabe inteligência humana, aqui não cabe sabedoria do homem, muito pelo contrário, é isso. O próprio apóstolo Paulo disse que essa sabedoria é esterco para Deus, para entender o Evangelho, não cabe, pessoal, não entende, não serve, não qualifica você a nada, a sua inteligência natural para entender o Evangelho. Mas Cristo, no nosso espírito, que já está desde antes da fundação do mundo, Ele aclara os olhos do nosso entendimento, aí nós entendemos. Então vamos aqui ao nosso tema, Tito, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, no verso 9. Vamos ler 9, 10 e 11, tá bom? Ensinando o que não convém. Então vamos falar então do que a religião está ensinando aí por mais de 2000 anos. A religião essa que você participou, ou que você participa, exatamente isso, o que não convém ensinar. A religião está ensinando, é disso que nós vamos falar. Então vamos ler aqui, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, que é muito importante, Tito, capítulo 1, verso 9, verso 10 e verso 11. Diz assim, ó: retendo firme a fiel palavra. Veja que é a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Tem que ser conforme a doutrina, porque se não for conforme a doutrina, não é fiel. Tá bom? Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E o verso 10. Por quê? Por que desse conselho do apóstolo Paulo?
porque há muitos, olha o que ele diz, muitos desordenados, muitos insubordinados, faladores, muitos faladores, vãos e enganadores. Aí no finalzinho do verso 10, o apóstolo Paulo joga a bomba, não é isso? Principalmente, havia outros, mas ele diz, principalmente os da circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, circuncisão é a lei de Moisés, os 613 mandamentos. E o verso 11, ele diz exatamente assim, aos quais esses faladores vãos, esses insubordinados, esses enganadores, aos quais convém, é necessário, é preciso, diz o Evangelho, tapar a boca. Tapar a boca. Homens, veja que não é um diabo, não é um espírito chifrudo, rabudo, não, ele fala homens que transtornam casas inteiras, homens que transtornam mentes inteiras, ensinando, olha, quando se fala de ensinar, está se falando de uma doutrina, ensinando uma doutrina que não convém. Não convém. Por quê? Por torpe ganância. Torpe ganância. Então, abençoados, para começar, deixa que eu te falar que a nossa doutrina, veja bem, a nossa doutrina que nós pregamos não é a Bíblia toda. Não é a Bíblia toda, é de Gênesis até Apocalipse. Não, porque vamos aqui falar do Evangelho, vamos falar de Gênesis e Apocalipse. Não é esse o caso aqui. Não podemos usar os 66 livros da Bíblia, que vai de Gênesis até Apocalipse, como doutrina para a nossa vida. Não, vamos aqui trazer uma doutrina para a igreja, vamos ler em Gênesis, vamos ler em Êxodo, vamos ler no livro de Salmos. Não é isso aqui. Não é porque está na Bíblia, veja bem, não é porque alguma doutrina está na Bíblia que temos que fazer. Pense, por favor, pense isso. A Bíblia tem 606 livros. Não é porque tem uma doutrina lá, não porque aconteceu isso. Não é isso. Na Bíblia tem muitas ordenanças para outros tempos. Pense, outros tempos, outras épocas, outros povos diferentes do nosso, um pacto diferente do nosso, bem diferente. Por exemplo, existe na Bíblia uma doutrina que tem que circuncidar. Todo macho, ao nascer, até o 8º dia, ele tem que ser circuncidado, cortar lá o membro, lá um pedaço lá do membro. Apresentar crianças também está na Bíblia. E não é para nós. Dízimos. Uma outra ordenança que está na Bíblia, que foi muito comum lá no tempo da lei de Moisés, matança de animais. Eu tenho um amigo meu que, ele, há muito tempo que não o vejo, ele tinha essa prática, matava um animal para botar nas encruzilhadas. Não é porque está na Bíblia que eu tenho que fazer. Isso é um outro pacto, abençoado, um outro pacto. Coisas que você tem que entender, tem que separar. Por quê? Pacto é a forma de Deus usava ou usa para falar com seus filhos. Deus tem uma maneira de falar com você hoje. Deus tinha uma maneira de falar com seus filhos antigamente. Olha que vamos ler aqui, ó, Hebreus. Nós sempre lemos esse texto aqui, Hebreus capítulo 1, verso 1. Olha o que diz. Havendo Deus antigamente, lá no pacto antigo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aqueles antepassados, pelos profetas. Como é que Deus falava antigamente? Pelos profetas. A nós, segundo o apóstolo Paulo, depois da cruz, quando Cristo morre e ressuscita, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então ele diz que antigamente foi pelos profetas. Hoje, depois da cruz, ele nos fala através do Filho, a morte de Cristo ali na cruz. A nossa doutrina, abençoados, veja bem, a nossa doutrina, o nosso pacto, pelo qual Deus trata conosco hoje, é o pacto da incircuncisão, o pacto da graça. Quando Cristo morre e ressuscita, estabelece esse pacto. É dessa maneira que Deus trata com seus filhos hoje. Não é porque está em toda a Bíblia, não, Deus está falando comigo, porque não, abençoado, não é isso, não é isso. Deus não fala com você hoje, 2023, da mesma maneira que falava com Moisés, por exemplo.
Deus levou Moisés lá no Monte Sinai, a sarça lá ardeu lá, aquela confusão toda, e Deus falou com Moisés, não vai falar com você assim. Por quê? Porque a maneira de Deus falar com o filho hoje mudou. Ele não vai falar dessa maneira. Não vai falar com você como falava com Davi, como falava com Salomão, como falava com aqueles antepassados. Por quê? O pacto mudou. A maneira de Deus falar com seus filhos mudou, abençoado, mudou. A nossa doutrina depois da cruz é o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. É isso que diz o evangelho. Mudou a maneira de Deus tratar com o seu povo. E essa graça, esse evangelho, foi revelado ao apóstolo Paulo, unicamente ao apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, verso 26, diz que o mistério que estava oculto, que foi revelado a nós, e foi revelado a nós através do apóstolo Paulo, que escreveu de Romanos até Hebreus. Então é essa a nossa doutrina, o que está escrito de Romanos até Hebreus. Deus não fala com você hoje usando a lei de Moisés. Não, olha, abençoado, não vai falar. Não vai falar, olha, Deus vai enviar o Espírito. Não vai, abençoado, porque isso era no pacto passado. Deus não vai fazer coisas que ele fazia antes, porque o pacto mudou. Hoje o Espírito de Deus, ele está em você. Olha, Davi, Salomão, aqueles grandes homens do passado, nenhum deles tinha o Espírito dentro. Os grandes profetas, né, Ezequiel, Isaías, você pode ler que muitas das vezes ele falava assim, e veio o Espírito do Senhor. Por que veio? Porque não estava. Agora, em nós, o Espírito não vem. O Espírito habita em nós. E Paulo explica isso bem claro aqui aos Gálatas. Vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 1, a diferença que é o evangelho da circuncisão com o evangelho da incircuncisão. Gálatas capítulo 1, verso 6, ele diz assim, ó, aquela igreja, maravilha-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo. Depois da cruz, nós fomos chamados à graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho era esse? A lei de Moisés. E o verso 4, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, que dirá um teólogo, não é isso? Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Qual é o evangelho que Paulo anunciou? O evangelho da incircuncisão. Então, diferente da incircuncisão, seja anátema. Veja, abençoado, isso é muito sério. Isso aqui é uma coisa muito séria. Diferente do evangelho da incircuncisão, é o evangelho da circuncisão. São dois evangelhos. A lei de Moisés. Ou é a graça de Deus, ou é a lei de Moisés. Gálatas capítulo 2, verso 7, na página do lado, diz assim, ó, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é a graça de Deus, me estava confiado, Paulo falando, isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo, quando ele fala confiado a mim, é Paulo, como a Pedro, o da circuncisão. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele chama a lei de Moisés de circuncisão. Circuncisão. Diferente por quê? Porque na cruz a lei de Moisés teve fim. Por isso que ele fala um evangelho diferente. Diferente daquele que foi dado a ele, a graça de Deus. Tudo que é diferente da graça é a lei de Moisés. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, não da graça, mas o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hebreus capítulo 6, verso 1, diz que a lei de Moisés, aqueles 613 mandamentos, virou um rudimento, ultrapassado, envelheceu, acabou, não serve para nós. Um pacto de maldição e morte. O apóstolo Paulo, ele recebeu umas revelações tremendas. Quando você entende Romanos até Hebreus, abençoados, a sua mente muda tudo, você é convertido ao Senhor, porque ele diz que a lei, que é tão vista, bem, tão praticada pela religião, que fica ensinando coisas que não convém, o apóstolo Paulo diz que é um pacto de maldição e morte. Depois você confira aí, por favor, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7 e verso 9. Paulo diz que a lei foi um pacto, porque acabou, de maldição e morte. Não tinha vida, não tinha... Deus não estava, o amor de Deus não estava naquele negócio. Olha,
E detalhe, não existe uma terceira doutrina. Eu não gosto da lei, mas também não gosto da graça. Abençoado, não tem uma terceira opção. Ou você está na lei de Moisés, na sua mente, ou na graça de Cristo. Não existe uma terceira opção para você. Então, Paulo escreve, estão ensinando uma doutrina que não convém. Paulo escreveu a Tito, olha, presta atenção, cuida aí, porque alguém está ensinando uma doutrina que não convém. E que doutrina era essa que ele estava falando? A lei de Moisés, que teve fim na cruz. Romanos capítulo 10, verso 4, nós vamos sempre repetir esse verso aqui todas as vezes que nós vamos falar que a lei teve fim. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim, veja bem, para que você não queira dividir a lei em parte, não é isso? Não, Deus deu o fim, só essa parte, não, veja bem o artigo. O fim, acabou. Tudo que participava da lei de Moisés não pode ser mais praticado, porque na cruz Cristo deu o fim à lei de Moisés, 613 mandamentos. E essa doutrina, a lei de Moisés, depois da cruz de Cristo, estava provocando, veja bem, esse que o apóstolo Paulo está falando, depois que Cristo morreu, ensinando aquela doutrina, estavam provocando desordem. Olha o que ele diz aqui a Tito: insubordinação, falação, pregações vãs, enganação e mentiras. Era isso que a pregação da lei de Moisés estava provocando. E Paulo disse a Tito: olha, Tito, preste atenção, porque estão ensinando uma doutrina que não convém. E tudo isso, abençoado, provocado principalmente. Essa que é a bomba que Paulo jogou no peito lá de Tito, e hoje nós entendemos, principalmente pelos da circuncisão. E nós lemos aqui que o chefe da circuncisão, a quem foi confiada a circuncisão, foi o apóstolo Pedro. Aqueles que pregavam a lei de Moisés. Estavam trazendo transtorno, pregando coisas que não convém. Hoje em dia, a religião que funciona hoje, que não é diferente daquela, não é isso? A religião, ela montou um local com as doutrinas da lei de Moisés. Se você entrar num desses lugares chamado igreja, você só vai encontrar leis de Moisés. Foi montado um lugar com as leis de Moisés e chama esse lugar de igreja evangélica. Igreja evangélica. Olha, abençoados, não é igreja evangélica. Deixa eu te falar, você está sendo enganado, porque o apóstolo Paulo diz que não é, o evangelho diz que esses lugares que pregam a lei de Moisés não podem ser chamados de igreja evangélica, porque o evangelho hoje está em vigor, o que está valendo é o da incircuncisão. O que é pregado nestes lugares é o evangelho da circuncisão, que causa transtorno, que causa insubordinação, que causa falação, e é pregado uma doutrina vã, uma enganação, e recheada de muitas mentiras. Por isso que não pode ser chamado de igreja evangélica. Você precisa entender o que é a lei de Moisés e o que é a graça de Deus. Existe uma diferença muito grande, abençoados. Você pode estar num lugar que estão te empurrando goela abaixo aí a lei de Moisés e falando que é a graça de Deus. Existem até alguns lugares que usam o nome graça de Deus, pode dizer que é igreja evangélica, mas quando você chega lá, senta naquele banco e vai dar ouvido àquele homem lá, você vai ver que ele só prega a lei de Moisés. Então, como é que eu vou chamar um lugar desse, mesmo que tenha escrito lá graça de Deus, de igreja evangélica? Não é igreja evangélica, abençoado, não é lei de Moisés. Você precisa separar circuncisão de incircuncisão, antes da cruz e depois da cruz. Deixa eu te dar aqui um exemplo. A minha igreja, olha só, veja se não é assim. A minha igreja é cristã evangélica, eu faço parte de uma igreja cristã evangélica. Aí eu pergunto para você que está falando isso, para que esse batistério aí no fundo? Para que essa caixa d'água aí no fundo? Não é aqui não, então, abençoado. Se tem batistério, não é igreja evangélica. Se tem batismo nas águas, não é igreja evangélica. Porque o evangelho da incircuncisão diz que o nosso batismo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o nosso batismo é o batismo de sangue. É o batismo lá da cruz, não é batismo com água. O batismo com água era lá na circuncisão. Depois que Cristo morre e ressuscita, o nosso batismo é o batismo lá da cruz. Vamos ler aqui, está escrito.
Isso é uma coisa muito comum. Todos esses lugares chamados igreja evangélica praticam o batismo nas águas. A minha mamãe, que está aqui bem pertinho de mim, hoje, graças a Deus, ela está aqui bem pertinho de mim, ela passou pelas águas 4 vezes. Enganaram ela 4 vezes, não é isso? Pensando estar participando de um lugar chamado igreja evangélica, mas não é. Olha o que diz aqui o evangelho da incircuncisão. Romanos, capítulo 6, verso 3 e verso 4, diz assim: ou não sabeis que todos são todos, não é isso? Quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Foi na morte abençoada, não foi no Rio Jordão, foi na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos todos nós em novidade de vida. Se batiza nas águas, não é igreja cristã, não é igreja evangélica. Se você está no lugar, olha, é uma coisa muito bonita, bota aquela roupa branca, aquela coisa toda, mas não é igreja evangélica, porque o batismo do evangelho é a cruz de Cristo, foi o sangue de Cristo quando ele morreu e ressuscitou, e ali todos os filhos foram batizados juntamente com ele. Simples assim, então não tem batismo nas águas. Olha, Romanos capítulo 11, verso 6, diz que se é por graça, se é pela incircuncisão, se é pela cruz, não é pelas obras. Não é pela circuncisão, não é pela lei de Moisés, se é pela graça. Se você chama esse lugar de igreja evangélica, então não pode ter obras. Olha, veja que há uma separação, há uma diferença. Evangelho da circuncisão, evangelho da incircuncisão. É graça e lei, obras e fé. É tudo separado. Não pode haver mistura. Veja que há uma separação, uma diferença. E ainda diz mais. De outra maneira, olha o que diz o apóstolo Paulo. De outra maneira, qual é a outra maneira que o apóstolo Paulo está falando? A lei de Moisés, porque só existia isso, só existe isso. Ó. Lei de Moisés e a graça. São as duas doutrinas que existem aqui, dentro desse livro chamado Bíblia. Ou é a lei de Moisés, ou é a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que depois que Cristo morreu, a doutrina que está valendo é a graça de Deus. Outra maneira é a lei de Moisés que acabou. De outra maneira, a graça não é graça. Se botou batismo nas águas, não é graça. De outra maneira, não é evangelho. Jejum, por exemplo, não é evangelho, abençoado. Vamos fazer um jejum aqui. Não é evangelho, porque o evangelho da incircuncisão não tem essa doutrina. É Páscoa judaica, que é chamada de Santa Ceia. Não é igreja evangélica se você faz Santa Ceia em memória de Cristo ressuscitou, abençoado. Em memória deles teria que estar morto. Por favor, pense nisso, por favor, não é isso? Imposição de mãos, unção com óleo, passar aquele famoso óleozinho assim, não é isso? Na sua testa. E o pior de todo? O pior de todo que é característica de um lugar que não é a igreja evangélica. É quando o reverendo, é quando alguém diz: Deus te abençoe, meu irmão. O famoso Deus te abençoe. Se usa essa expressão, se usa esse vocabulário, Deus te abençoe, dizendo que Deus vai te abençoar, não é igreja evangélica, porque Deus já te abençoou. Quando Cristo morre ali na cruz, hoje da fé, diz Paulo escrevendo a Gálatas, capítulo 3, verso 7, verso 8, verso 9, diz que hoje da fé foram abençoados ali na cruz, juntamente com o crente Abraão. Se o Evangelho diz que Deus já me abençoou, como é que eu vou apresentar uma oração dizendo que Deus vai me abençoar, que Deus está me abençoando, que Deus quer me abençoar? Não é a igreja evangélica. Você é abençoado, porque na cruz Cristo te abençoou juntamente com o crente Abraão. Se você é da fé, os da fé são abençoados juntamente com o crente Abraão. Você é abençoado. E isso já vem lá, desde a fundação do mundo, uma promessa que Deus fez lá em Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz que Deus, no Espírito, nos abençoou com todas as bênçãos. Abençoou. Não é que vai abençoar, abençoou. Nós que estamos depois da cruz, já nascemos abençoados. E um detalhe, hein? Com todas as bênçãos. Se fala Deus te abençoe,
eu sinto muito, você não está participando de uma igreja evangélica. Tudo isso, abençoado, é uma outra maneira, é lei de Moisés. Não convém. Não convém você estar falando para ele, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Não fale isso, porque você está negando o que Cristo fez na cruz, porque ele já te abençoou com todas as bênçãos. Embora o apóstolo Paulo tenha escrito de outra maneira, a religião conseguiu se superar. Se você vê aí televisão, se você conhece a religião conseguiu se superar, porque além da lei de Moisés, que Paulo diz que é outra maneira, a religião criou outras maneiras que nem na Bíblia estão. Outras maneiras, por isso não convém. Por exemplo, vamos fazer aqui uma corrente. Olha, abençoado, pelo amor de Deus, Filho de Deus participando de corrente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que raio de corrente é esse que você vai participar, abençoado? Não convém isso. Propósitos, lenço ungido, vassouras ungidas, rosas, fotografia. Isso não convém, a religião se superou. Olha, você que participa dessas coisas, uma pergunta. Você tem certeza que você participa de uma igreja evangélica? Pare e pense em coisas que não estão no Evangelho. Porque se tem um título Igreja Evangélica, tem que ser de acordo com a doutrina do Evangelho. E o Evangelho que está valendo é o Evangelho da graça de Deus. Preste bem atenção. Vamos ler aqui mais um verso aqui, bem bonito, não é isso? Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho de Cristo, você descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Veja que não é de obra em obra. Não é de batismo em batismo. Não é de jejum em jejum. É de fé em fé. Não é isso? E fé é o firme fundamento do que não se vê, do que não se toca. Não é isso? Como está escrito, mas o justo viverá das obras, do que fez. Não, abençoado, o justo vive do que crê, viverá da fé. Então, a doutrina que te leva a fazer, te leva a pagar um preço, te leva às obras, não é evangelho. Não é esse negócio, vamos, cadê? Está aqui, ó. Vamos orar e beba sua água. Se fizer isso, abençoado, não é igreja evangélica, não é cristão, não tem nada aqui com a nossa doutrina. Não te convém, não nos convém. O evangelho da incircuncisão é por fé. Estamos abençoados, somos perfeitos, somos santos, estamos curados, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que o seu corpo não sinta isso. Mas é o que diz o Evangelho, de fé em fé. Ou você acha que alguma coisa saiu do controle de Deus? Deus não depende de você para fazer alguma coisa. De maneira nenhuma. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que o justo vive por fé e não por vista. E justo é aquele que está depois da cruz. E todo filho que está depois da cruz já foi justificado por Cristo. Não é que você faça tudo certinho, porque nesse corpo de carne não se faz tudo certo. Mas nós fomos justificados por Cristo. Justificados por Cristo ali na cruz. Então, nós vivemos por fé. Todo filho, não existe aí exceção. Se é um filho de Deus, já foi justificado por Deus. Agora, a religião é todas as religiões, por favor, todas, ensinam o que não convém. Todas elas ensinam a lei de Moisés. A lei de Moisés. Se você olhar todas elas têm alguma coisa aí de Moisés, né? Os nossos irmãos lá da Igreja Católica, os nossos irmãos do Macumbeiro, os espíritas, esse chamado evangélico, então, tiram 10 nesse quesito, nota 10 para isso. É tudo lei de Moisés. Então, depois do evangelho destapar a religião, aqueles que ensinam o que não convém, então Paulo escreve em Tito capítulo 1, verso 11, que o que não convém, que não é necessário tapar a boca desses.
Então, depois que o Evangelho explica, olha, isso aqui não convém, a lei de Moisés, estão transtornando a igreja, então Paulo diz, é necessário, é preciso tapar a boca que faz essas coisas, que transtornam mentes, casas inteiras, por torpe ganância. É necessário tapar a boca desses que ensinam hoje a lei de Moisés, a chamada circuncisão. E deixa aqui te falar, é um trabalho difícil tapar a boca deles. E como é que nós vamos fazer isso? Porque esses santos, esses abençoados, né, estão aí 30, 40, 50 anos e são donos aí de impérios, são donos de televisões e jornais, e só falando Deus te abençoe, dizendo que Deus vai voltar. E como é que nós vamos fazer essas coisas? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz o seguinte, 2 Coríntios 13, 8, diz o seguinte, assim, ó, porque nada podemos contra a verdade. Não importa, abençoado, se é um grande teólogo, se tem assim, nas costas dele tem aquela prateleira cheia de livros, ele tem mais anéis do que dedo, é doutor em PhD, doutor em PDT, doutor de tudo que é jeito. Mas se não está na verdade, não nos serve. E se nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Pode ser o que for, se não estiver no Evangelho de Cristo, não vai poder fazer nada contra a verdade. E esse, abençoado, é o nosso trabalho. A mentira está aí por mais de 2000 anos. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, era para se ter parado de se falar de lei de Moisés. Mas eles continuaram. Mas nós continuamos a falar a verdade. Mesmo que ainda sendo, né, poucos, alguns falando, mas nós vamos continuar falando que a verdade de Cristo é o Evangelho da incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo, que está escrito de Romanos até Hebreus. Mesmo que muitos aí dizem, não, mas está escrito. A nossa garantia, abençoados, não é a nossa inteligência, não é o nosso conhecimento, é o que está escrito aqui. Está escrito. E Deus ilumina os olhos do entendimento para que você possa entender. Transtornam casas, mentes inteiras esses homens. Transtornam com uma doutrina que nunca se pôde cumprir. Ninguém nunca pôde cumprir a lei de Moisés, abençoado. Somente o próprio Jesus de Nazaré. Eles falam, não, você tem que se batizar, você tem que jejuar, E ninguém pode cumprir isso, abençoado. Ninguém nunca pôde. E o Evangelho diz que se você falhasse em uma, são 613. Se falhasse em uma, era culpado pelas 613. Como é que você vai querer cumprir uma coisa dessa? Transtornam casas inteiras. E Paulo ensina a se afastar da lei de Moisés. Lá em Atos, capítulo 21, verso 21, quando prenderam Paulo, aquela armação lá que fizeram, né, aquela maracutaia lá, para prender e matar Paulo, questionaram ele, olha, a acusação que temos aqui, nos autos aqui contra você, é que você está ensinando o povo a se afastar da lei de Moisés. Está ensinando os judeus e os gentios a se afastarem da lei de Moisés. E esse, abençoados, é o nosso trabalho. Ensinar o povo a se afastar da lei de Moisés. Porque o pacto que está valendo, depois da cruz, é a graça de Cristo, o contrário da lei de Moisés. O transtorno é feito, abençoado, sempre por torpe ganância. Sempre por torpe ganância. É o assunto, né? Como que é isso? Olha, te apresenta uma dificuldade, você chega... Porque, segundo a carne, abençoado, quem é que não tem uma dificuldade? Quem é que não tem uma situação complicada? Eu aqui na nossa casa, por exemplo, nós estamos aqui passando por uma situação difícil com a minha mamãe, mas já estamos passando, já estamos se caminhando aqui para a porta de saída. Todos passam por uma dificuldade em um certo momento da sua vida. Então o que faz a religião? Ela te apresenta uma dificuldade, uma debilidade, para te vender uma facilidade. É assim que a religião faz. Olha, você está em pecado, então, e te apresenta e te mostra os defeitos, e quem que não tem, abençoado, nessa carne. Mas, e tem um detalhe, toda corrente que é feita na religião, tem um envelope, ou não tem? Olha, semana que vem vamos fazer aqui a corrente para salvar
fulano, salvar o marido, salvar o pai, salvar a mãe, mas traga o seu envelope com a sua oferta, com o seu dinheiro, torpe e ganância. E um detalhe, o valor vai depender da sua dificuldade, porque se a sua dificuldade é uma dor de cabeça, é um valor. Não, mas a sua dificuldade é um câncer. Ai, não, pessoal, que isso? Você quer que Deus cure? Não, aí já é um valor maior. E todo propósito tem um preço. Todo propósito tem um preço. Lá, você tem que ter um propósito diante de Deus e você tem que mostrar esse propósito de que maneira? Com a sua fé? Não, com o seu envelope, com o seu dinheiro. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 8, verso 32, o que diz aqui o evangelho da incircuncisão que foi revelado aqui ao apóstolo Paulo. Diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, falando de Deus e o Espírito, antes o entregou por nós, Jesus de Nazaré, como não nos dará também com ele todas as coisas. Olha, o Senhor nos deu. Ele não negociou nada com você, não, abençoado. Não, eu vou dar uma bênção para a abençoada Ana Maria, lá de Brasília, né? E ela vai. Não, ele deu, imputou no nosso espírito todas as bênçãos. O Senhor nos deu todas as coisas. A religião, por torpe e ganância, que está vendendo o que Deus já te deu. Você quantos querem a salvação? Quem quer ser salvo? Então você tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando o Evangelho diz que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já te escolheu, Deus te chamou, não segundo as tuas obras, não segundo o teu envelope, não segundo o seu dinheiro. Ele te chamou porque Ele quis, Ele te deu de graça. Por isso que o pacto é da graça, não é isso? Alguns têm essa ganância, têm essa prática, não é isso? De envelope. Nós conhecemos aí lugares chamados Igreja Evangélica que já entra na porta e sai com um envelope, é só envelope, não é isso? Mas nenhum deles, veja bem, não são todos que, eu conheço alguns lugares que o envelope é mais discreto, não é isso? Mas nenhum deles deixa a ganância da maior vergonha da religião. Todos praticam a ganância do dízimo. Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos, já sabemos até de cor, né? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que o Senhor possa te abençoar, abrir a janela do céu. Todas as religiões, todas as denominações, sem exceção. Podemos falar aqui, com certeza, 100% de certeza, todas elas usam tratam com dinheiro com essa ganância. Mas o que diz o Evangelho? Hebreus capítulo 7, verso 10, Malaquias 3, 10, vamos aqui ler Hebreus 7, versículo 5, que diz assim, e eis que dentre os filhos de Levi, a tribo de Levi, recebem o sacerdote da tribo de Levi, tem ordem dada por Deus, ordem, mandamento de Deus, segundo a lei, aí já acabou tudo, segundo a lei, seria o suficiente para terminar tudo. Diz mais, de tomar, não é pedir, não é por favor, não, é tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, pessoal, essa história de dízimo era um mandamento que foi dado à tribo lá de Levi, somente eles poderiam receber. Se você ler lá Malaquias capítulo 1, verso 1, você vai ver que era uma ordenança direta para o povo lá de Israel. E dentro do povo de Israel, somente a tribo de Levi que poderiam receber, porque lá na divisão das terras eles não receberam herança. Então teriam que se sustentar de alguma maneira, e Deus determinou a prática do dízimo, que não era dinheiro, que era alimento, que eram cereais, que deveriam ser levados lá para o povo. Então, somente os filhos de Levi, os sacerdotes, poderiam receber dízimo. Mas a ganância desses homens hoje que ensinam o que não convém, por torpe e ganância, dizem que não, está na Bíblia. Está na Bíblia, pessoal, mas essa doutrina não é nossa. Olha, e mais, se não entregar o dízimo, o que dizem? Você não passa de um ladrão. Olha, eu já fui chamado de ladrão muitas vezes, e também já chamei, né, quando participava lá da religião por 30 e poucos anos, lá 35 mais ou menos,
chamavam meus irmãos de ladrão porque não participavam, por pura ganância, pura ganância. Então vamos ver aqui, ó, o nosso último verso de hoje, o último conselho, última recomendação do apóstolo Paulo, primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Vamos ler aqui, 1 Timóteo capítulo 6, para você que pensa de, não, porque ele é um doutor, ele estudou muito, ele estudou o grego, o hebraico, o aramaico, estudou, sei lá, sabe tudo. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo a respeito desses homens que você defende aí com tanta paixão. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, vamos repetir, outra doutrina é qualquer coisa diferente do Evangelho da Graça. Qualquer doutrina que não está relacionada com o Evangelho da Graça é outra doutrina. Dízimos, ofertas, batismo nas águas, Santa Ceia, qualquer doutrina diferente do Evangelho da Graça, Paulo chama de outra doutrina. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se conforma. Você é um abençoado. Que abençoado, rapaz. Não é. Deus te abençoe. Se não se conforma, e com a doutrina que é segundo a piedade, olha o que diz aqui o verso 4. É soberbo, diferente a qualquer um que ensina, diferente da graça de Deus. É soberbo e nada sabe. É porque ele é um grande teólogo, ele prega para milhões. Quando ele chega aqui no Maracanã, o Maracanã enche. Mas ele está falando de acordo com o Evangelho da Graça? Não. Então, diz o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, que nada sabe, é soberbo, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Olha, abençoados. E o verso 5? Contendas de homens corruptos de entendimento. São corruptos no entendimento e privados da verdade. Não interessa que ele é um doutor, um filósofo, um teólogo e sabe tudo lá de teologia, mas se não se conforma, se não ensina a doutrina da graça, ele não sabe nada, ele está privado da verdade. Não sabe, abençoado, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E aqui na minha Bíblia, eu tenho uma outra Bíblia que não tem esse conselho aqui no finalzinho, mas essa aqui tem. Ele diz o apóstolo Paulo a respeito desses homens que não sabem nada. Aparta-te dos tais. Se afasta desses homens, abençoados. Afasta-se desses lugares. Não empreste o seu ouvido a essas pessoas que diz que Deus vai te abençoar. Não empreste o seu ouvido a esses homens que pedem o teu dinheiro dizendo que é o mandamento de Deus. Não submeta a sua família, a sua esposa e seus filhos a esses lugares. Não coloque a sua esposa e seus filhos sentados nos bancos onde tem um homem lá na frente falando que sua família está em pecado. Que se não se arrepender, né? Se não se arrepender, vai para o inferno. Não empreste, abençoado, porque isso é diferente. Esses homens não sabem nada, estão privados da verdade. A verdade é o Evangelho da graça de Deus. Não sabem nada. Ensina uma doutrina que não convém. Esses homens estão ensinando uma doutrina que não convém. Então, eu aconselho a você, se cabe aqui um conselho nosso, que é igual ao Evangelho, se submeta, dê ouvidos ao Evangelho da graça de Deus. Pesquise, estude o que diz o Evangelho, de Romanos até Hebreus. Você vai se surpreender. Você vai perceber, como eu percebi, quantos anos sendo roubado, quantos anos sendo enganado, não é isso? Porque emprestei meu ouvido, levava a minha família para esses lugares. Mas quando Deus aqui, iluminou os olhos do meu entendimento, como fez assim com os nossos irmãos que entendem, que estão com os olhos iluminados, olha que maravilha, que coisa linda, né, quando nós descobrimos que não dependeu de nós, não dependeu de mim, mas dependeu do próprio Deus que quis. Que maravilha, que alegria, que felicidade. Tá bom, abençoado? Então eu recebo que você entenda e me ajude aí participando, compartilhando aí a mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que desperte neles, né, a curiosidade, a dúvida, que eles possam pesquisar e entender que estão recebendo um alimento estragado, um alimento podre. A lei de Moisés hoje é um alimento podre, é um alimento estragado, com mais de 2000 anos de validade. Não serve mais para nós. Deus te abençoe? Meu irmão, você é um abençoado. Deus não vai, ele já foi. Ele não vai fazer nada por você, ele já fez.
Em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, que nós estamos completos. Está completo em Cristo. Já foi justificado por Ele. Ele já fez o que tinha que fazer por você. E quando você sair desse corpo, direitinho lá para o papai, porque o preço já foi pago por Ele mesmo. Essa é a doutrina da incircuncisão, a doutrina que foi revelada ao apóstolo Paulo. Abençoado, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. E mais uma vez, peço a você, se ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, por favor, faça essa gentileza, nos ajude aí a levar essa palavra a mais longe, a mais pessoas. E compartilhe também a mensagem nos seus grupos aí, para os seus amigos, para que eles possam entender, pelo menos vão ouvir, e o entendimento quem dá é o próprio Deus. O nosso trabalho é fazer com que eles ouçam a verdade. E Deus, como fez comigo, como fez com você, vai iluminar os olhos do entendimento. Abençoados com todas as bênçãos, um ótimo domingo para todos, uma excelente semana. Até a próxima reunião, eu recebo que seja domingo que vem. Abençoados com todas as bênçãos.